Atenção, ouvintes. A partir de agora, começa mais uma atração da Rádio Chapecó AM. Ronda Política no Rádio. O que é notícia em debate. Muito boa tarde a você, ouvinte da Rádio Chapecó. Está no ar o programa de entrevistas da Rádio Chapecó. Nos próximos dias vai ter nome novo aí, hein? Vai ter mudanças, né? Na apresentação do jornalista Marcelo Lula, falo sempre em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia. Tenha sempre os produtos da Aurora na sua mesa, sempre produzidos com muita responsabilidade, carinho e respeito por você. Afinal de contas, são mais de 100 mil famílias cuidando da sua. Central Contabilidade e Assessoria, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 69D, Sala 101, no centro de Chapecó, telefone 33296641, então acesse centralcontabilidade.com.br. Grupo Bugio, Bugio Tratores, concessionário autorizado Case H para o oeste de Santa Catarina, lojas em Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Abelardo Luiz e Campo Herê, frigorífico Ecofrigo, alimentos sustentáveis para o mundo melhor, e Bugio Agropecuária, atendendo ao homem do campo. Na Bugio A5, que não tem, tá para chegar, acesse grupobugio.com.br. Latam Travel, a nova Latam Viagens Chapecó, no Passeio Avenida. Vá conferir, olha, super promoções, inclusive com parceria com o cartão Mastercard, onde um paga e dois viajam. Confira lá, Latam Travel, nova marca da Latam Viagens Chapecó, telefone 3322-5250, fica no Passeio Avenida. E também, falo aqui também do Restaurante do Pardal. Comida caseira é no Restaurante do Pardal. Pardal Restaurante e Lanchonete, que fica em Chapecó, no centro, na Rua Marechal Bormann, número 161E, no centro, telefone 3312-2013. Bom, são 13 horas com 14 minutos, horário oficial de Brasília. E a minha entrevistada de hoje, ela começa, assim, a ocupar, de fato, um espaço, né, como uma das novas lideranças políticas de Chapecó. E o processo político, ele é assim, constantemente, ele vai, muito embora de uma forma mais lenta, mas ele vai sim se renovando, né? E novas lideranças vão aparecendo, e essa minha entrevistada de hoje, que é a Caroline Detoni, ela não se elegeu, mas ficou como primeira suplente do Partido Progressista na Câmara de Vereadores de Chapecó, e ficou entre 26ª e 25ª, já eu vou trazer aqui mais exatamente, mais votada do município, com 1.589 votos. Advogada, jovem, inteligente e também participante, ou uma das lideranças do Movimento Brasil Livre em Chapecó. Caroline, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui agora como suplente de vereadora, né? Claro que você oficialmente a partir de janeiro, né? Mas já pode se sentir nessa condição, né, a partir de agora. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Marcelo, muito boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio, e é isso mesmo, né, então agora já vim outras vezes aqui no programa, né, por causa dos movimentos, e agora estamos aí nesse novo cenário, né, concorremos aí nas últimas eleições e estamos na primeira suplência do PP, né, então estamos hoje aqui para falar desse momento, né, de renovação da política e tudo mais, então eu quero agradecer pelo convite, né. Nossa, seja bem-vinda sempre. Caroline, o que você atribui aí nessa primeira eleição que você participa, 1.589 votos? Olha, nós ficamos muito felizes com o resultado, né, dos nossos esforços, porque a nossa campanha, posso dizer que é uma campanha assim, que eu acho que vem em harmonia com os novos tempos da política, porque desde a filiação, que foi de última hora, até o registro de candidatura e o início efetivo da campanha, que também foi tudo assim, sempre meditado, ponderado, porque quem não faz parte da política sempre pensa, poxa, será que vamos entrar nesse meio? Se ouvi falar de tantas coisas, né? Mas o nosso propósito, meu e das pessoas que me apoiaram, era de fazer diferente desde o início. Então, fazer tudo assim, de maneira assim, uma política voltada para princípios, ideias,
com poucos recursos financeiros, que era a ideia era de levar uma ideia de renovação, a política que se faz com apoios genuínos, com sinceridade, com verdade, levando nosso recado para as pessoas, e deu super certo, eu posso dizer, né, que essa nova forma de fazer política, no meu caso, veio aí comprovar que talvez estamos diante de uma nova forma, de que as pessoas querem que o político se manifeste, né, que é uma política voltada realmente, assim, em falar verdadeiramente o que você quer representar. E as pessoas sentem e se identificam e foram abraçando, assim, voluntariamente a campanha, fazendo campanha também, e aí nós conquistamos aí os 1.589 votos, né. É claro que ninguém entra numa campanha para perder ou achando que... Você entra acreditando que realmente você vai conseguir trazer apoio, buscar apoios e conseguir conquistar os votos necessários para poder se eleger. Mas mesmo assim, no seu íntimo, você acreditava que você terminaria essa eleição como eleita realmente, ou você sabia das dificuldades de uma primeira eleição? Você sabia das dificuldades, por exemplo, daqui a pouco de não ter uma estrutura tão forte também de campanha, ou seja, um grupo muito forte lhe ajudando, disse que você foi conquistando no decorrer da campanha. Além disso, também tem a questão da novidade, né? Você é novidade no meio político, né? Então, tudo isso, né? Você acha que é possível, você já acreditava que realmente era possível nesse primeiro momento? E qual foi o seu sentimento com o resultado final, né? Não se elegeu, mas está ali, né? Primeira suplente, 1.589 votos, à frente de muita gente que há anos tenta se eleger à Câmara de Vereadores. Eu comecei a acreditar a partir do momento que nós ali, enquanto movimento ali de rua, MBL, vem pra rua, né? Nós conseguimos reunir ali 20 mil pessoas, que foi a maior manifestação que tivemos na cidade de Chapecó, né? Contra a corrupção. E aí, quando eu vi todo aquele mar de pessoas, né? E querendo, assim, porque quem foi para a manifestação era uma pessoa que estava desiludida com o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo tinha esperança a ponto de sair de sua casa num domingo de manhã para dizer, olha, eu ainda sou patriota, ainda acredito que o país pode ser diferente. E quando eu vi todas essas pessoas, a partir daí eu comecei a acreditar que realmente havia uma base para a gente trabalhar para fazer essa renovação pelos princípios, por amor à pátria, e aí eu comecei a acreditar. E eu acho que grande parte do sucesso veio desse acreditar, né? O pensamento positivo junto de pessoas positivas, sinceras e verdadeiras, eu acho que fizeram toda a diferença, e foi baseado nisso, assim. Nós somos idealistas, a gente sabe que a realidade é dura, a gente sabe que a gente está aí diante de maus exemplos de políticos durante décadas, mas eu acho que a gente tem que verdadeiramente acreditar, e isso faz uma força muito grande, o pensamento positivo, e eu acho que as pessoas que abraçaram a minha campanha são pessoas que acreditam nisso, e eu acho que com certeza se eu entrei foi porque eu queria estar ali no páreo, mas com muita humildade também, porque a gente sabe que o que a gente tinha para oferecer era a nossa sinceridade, e a partir daí eu acho que isso ganhou os corações das pessoas e elas abraçaram verdadeiramente a nossa campanha, e por isso que a gente chegou lá. Assim, quase chegamos lá, né? Estamos na suplência, né? Esse é um caminho sem volta, Caroline? Você na política? Olha, eu sempre trabalho com as circunstâncias reais que estão na minha vida, né? Então, as coisas foram fluindo para esse sentido. E eu acho que, eu não posso dizer ainda, né, porque eu não sei, eu acho que as coisas têm que ir acontecendo naturalmente, sabe? Mas se se o nosso apoio aumentar, se as pessoas acreditarem, se nós estivermos galgando espaços, assim, para levar essa política sincera e do jeito que está sendo e formos conquistando espaços, por que não, né? Eu acho que a política está carente de pessoas assim com propósitos parecidos. Então, se for para acontecer, vamos lá, né? Vamos encarar o desafio, né? E o que mais me motivou também, na verdade, é incentivar mais pessoas para que participem, sabe? As pessoas, os cidadãos de bem, as pessoas que acreditam num país melhor, têm que se envolver também. Porque senão a gente vai ter sempre os mesmos, né? Correto. É importante renovar. Bom, são 13h20, nós vamos ao primeiro intervalo agora. E na volta, a primeira coisa que eu vou querer saber da Caroline Detoni é o que o eleitor, o que as pessoas que acreditaram nela podem esperar da Caroline Detoni caso ela tenha a oportunidade de assumir uma vaga na Câmara de Vereadores de Chapecó, o que não é descartado, né? Isso é uma informação que eu tenho desde o primeiro dia, ou até
ser mais sincero ainda, um pouco antes da campanha, você sabe dos partidos, dos candidatos, o que eles planejavam, né? Dos 3 candidatos. E da tua coligação, ou seja, tanto do Chapão quanto da Chapinha, eu sabia que, havendo havendo a vitória de Luciano Buligon enfim, e a composição como ficou, seriam abertas aí pelo menos 5 vagas, né, para suplentes, através da nomeação de vereadores eleitos como secretário. Então, e eu quero saber se daqui a pouco é possível isso, né? Mas principalmente eu quero saber o que as pessoas podem esperar de você se você conseguir alcançar esse espaço. Bom, são 13h21, vamos ao primeiro intervalo agora, em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia, Restaurante do Pardal, comida caseira no Restaurante do Pardal, no centro de Chapecó, Central Contabilidade e Assessoria, Grupo Bugio, Latam Travel e também Visuarte Propaganda, que é especializada em impressão digital, adesivos customizados para vitrine, fachadas, placas e adesivos. Fica na Fernando Machado, 33D, no centro de Chapecó, telefone 33237953. Vamos ao intervalo, já voltamos. Com 24, horário oficial de Brasília, estamos de volta com o programa de entrevistas da Rádio Chapecó, sempre trazendo aí os principais temas em debate para você. Lembrando que nos próximos dias teremos aí novo nome no programa. Vou anunciar nos próximos dias também aí o meu futuro em relação também à imprensa, ao impresso, né? A mídia impressa e digital. Então, vocês terão esses detalhes também nos próximos dias. Pode me acompanhar sempre aqui na Rádio Chapecó também, no meu site marcelolula.com. Bom, são 13h25 e hoje eu entrevisto Caroline Detoni, primeira suplente aí no resultado da eleição deste ano, ficou como primeira suplente do Partido Progressista. Eu falo em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia, Central Contabilidade e Assessoria, Grupo Bugio, Latam Travel e também falo em nome de Pardal Restaurante, comida caseira no Restaurante do Pardal. Muito bem, bom, vamos falar primeiramente sobre o que o eleitor pode esperar da Caroline Detoni caso ela assuma uma vaga na Câmara de Vereadores de Chapecó. Então, caso eu assuma uma vaga na Câmara de Vereadores, eu acho que o pessoal pode esperar alguém que haja com independência, tá? Porque como sou representante dos movimentos de rua, eu quero representar verdadeiramente os cidadãos de bem da sociedade, a sociedade civil. Ou seja, eu quero lutar por uma sociedade com menos tributo, menos Estado, sabe? Mais liberdade para o cidadão, seja empreender, ter a sua própria vida. E mudarmos essa mentalidade de que tudo passa pelo Estado, né? Hoje em dia, se um pai de família, o seu filho passa num concurso, é uma comemoração. Se ele quer abrir uma empresa, já vai ter uma série de hostilidades. E quando, na verdade, quem gera riqueza é a sociedade civil, o cidadão de bem. Então, eu sou uma defensora, primeiramente, da sociedade civil, de quem realmente gera riqueza, desde o agricultor, trabalhador, empresário. Então, eu quero defender as pessoas em geral. Eu quero atuar com, então, independência, né? Não tenho vinculações assim com nada do que está aí do fisiologismo político, que muito se fala, né? Então essa é a independência que eu vou levar, tenho independência para votar, para agir, né? Mas você acha que é possível? Porque assim, olha, é claro que quando o vereador se elege através de uma coligação ou apoia uma coligação, é claro que o partido ele sempre vai se alinhar ou ao governo ou à oposição. É natural isso, né? É um processo natural que faz parte da política, né? Você acha que daqui a pouco você vai poder, por exemplo, votar contrário a alguma situação também, ou não? Eu acho que todas as situações que passem pela Câmara, elas devem ser amplamente debatidas, não só entre os vereadores, mas entre a sociedade civil. Então, por exemplo, se você leva um projeto de lei que interfere na vida das pessoas, eu acho que deve ser chamada uma audiência pública para ouvir as pessoas, né, a sociedade civil, e a partir desse amplo debate, os vereadores têm que sentir qual é a necessidade realmente que está vindo da população, porque ali nós somos representantes da população. Então é nesse sentido que a gente tem que ouvir verdadeiramente o que as pessoas querem, né? Então, por exemplo, tem hoje em dia esse projeto polêmico aí da escola sem partido. Imagina o fervor que vai dar isso de debates na sociedade. Exato. E isso, eu acho que só tende a enriquecer
a trazer uma maturidade para a própria sociedade, assim, para debater os grandes temas. É nesse sentido que eu falo. E se eu entender que algum projeto não é coerente, não vem, assim, a favorecer o cidadão, acho que devo agir com independência, sim. Você pretende atuar em alguma área específica ou você vai, enfim, ou seja, buscar atuar na área em que a demanda aparecer, por exemplo? Eu acredito muito na questão das demandas que já existem, né? Então, por exemplo, assim, chegar na Câmara de Vereadores e dar uma olhada na situação como está, de projetos de lei em andamento, que devem ter vários, a situação das leis municipais, né? Que leis que nós já temos, que, por exemplo, cerceiam a liberdade do cidadão ou podem ser flexibilizadas, e o que a sociedade está querendo de novas leis ou de regulamentação. Então, acho que eu trabalho muito com a situação concreta, né? Como advogado, já estou acostumado, por exemplo, assim, vem uma demanda, uma necessidade e você atua. Não legislar por legislar. O Brasil é um país que tem um excesso de leis, né? Então, acho que a gente tem que ter esse senso das proporções, assim, né? Quando atuar, como atuar, né? De acordo com a necessidade da sociedade também. Né? Mas, assim, podem ter certeza que o que mais me motivou aí para a política foi a vontade de dar uma contribuição. E não, porque eu tenho profissão, eu tenho a minha vida normal, assim como qualquer cidadão comum, mas essa insatisfação com a classe política em geral me levou a participar para querer levar uma contribuição, né? E não ir lá para me tornar uma parasita pública. Na verdade, eu quero ir lá para mudar essa mentalidade, eu quero ir lá para contribuir, para levar os temas polêmicos, levar em redes sociais para as pessoas darem sua opinião, fazer tudo muito democrático, né? Eu acho que como tem que ser um representante do povo, né? Se você conseguir uma vaga, assumir uma cadeira, você seria uma vereadora mais próxima da população ou uma vereadora mais de gabinete, mais da parte administrativa, burocrática mesmo? Administrativa não, mas mais da parte legislativa mesmo, na essência. Eu acredito que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que você tem que ter a visão técnica de um projeto de lei, e cumprir os requisitos, estar no gabinete, atento a todas as demandas internas, você tem que ter sempre um vínculo, um contato com o cidadão, para nunca perder esse liame que te colocou ali, que é o fundamento pelo qual o vereador está ali, é para ser a ponte, né? Entre as necessidades do povo e como isso vai se fazer dentro de uma regulamentação municipal, né? Então, acho que é importante as duas coisas, né? Muito bem. São 13h31. Caroline, como se faz uma campanha com menos de R$400? Então, a nossa campanha, que veio justamente com essa ideia de renovação política, ela foi muito baseada em redes sociais, né? O ambiente virtual hoje, por exemplo, o WhatsApp, é um aplicativo gratuito que você pode mandar a mensagem, você pode fazer sua campanha via WhatsApp, via Facebook, né? Que são permitidos. Nós fizemos muito com base nisso. Também fizemos muito com apoiadores voluntários, né? Amigos, familiares, pessoas que gostavam da nossa ideia e não só gostavam, como pensavam assim, poxa, eu me sinto representado. E como eu me sinto representado por essas ideias, eu me torno um propagador dessas ideias. Então foi se criando uma rede e a cada pessoa que vinha e que gostava das ideias e se identificava, ela se tornava automaticamente um propagador. E foi assim que a minha campanha foi feita, né? Certo. Com base em apoios voluntários. E que eu acho que vem justamente nessa nova ordem, né? Nessa nova visão de uma política diferenciada, né? Com certeza. Agora, mas é difícil. Claro que esses R$365 foram recursos próprios, né? Porque o material de campanha, que foram os santinhos, eu ganhei da coligação, ganhei alguns adesivos da coligação, que foram pagos pela coligação, está lá na prestação de contas, né? E também, com esse dinheiro, então, eu só abasteci o veículo que eu estava fazendo as visitas, né? E também comprei alguns perfurados e alguns botões, né? Que foi daí esse valor que foi gasto, né? É claro que ninguém pode comprovar nada e nem sabe se realmente aconteceu ou não. Vamos tratar do tema que eu vou falar desta forma. Mas nós sabemos que, claro que há formas e formas de se fazer campanha. E há tipos e tipos, podemos dizer assim, há tipos diferentes de eleitores, né? Ainda há o eleitor que cobra, podemos dizer assim. Esses dias eu vi uma faixa muito interessante. O eleitor que vende o seu voto da vida a dois corruptos, né? E é um fato. Gastando pouco,
assim, se torna a campanha muito mais difícil? Ou você acha que daqui a pouco não? Qualifica o voto? Olha, no meu caso, todos os votos, eu posso dizer assim, foram extremamente qualificados. São pessoas que têm conhecimento da situação política, a maioria delas, que estão insatisfeitas com a política em geral. Então, assim, eu não chegou até mim, assim, eu não sei de casos, assim, eu não fiquei cuidando da campanha dos outros, né? A gente sempre ouve falar que alguma coisa ou outra aconteceu. Eu peço que se alguém sabe de alguma coisa irregular, denuncie para a Justiça Eleitoral. De minha parte, foi tudo na honestidade, na sinceridade, e nós vimos que as pessoas realmente estão insatisfeitas, elas viram que não leva a nada, assim, pelo menos as pessoas que votam em mim, elas já têm uma consciência de que, eu pelo menos percebo, que não leva a nada você vender o seu voto, você é tão corrupto quanto quem compra. Então eu sou totalmente contra essas práticas, acho que quem sabe de alguma coisa, denuncie para a Justiça Eleitoral. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma limpeza nesse aspecto. Porque senão a política nunca vai mudar se nós soubermos de coisas erradas e não denunciarmos. E de minha parte, graças a Deus, eu tive a honra e o privilégio de encontrar pessoas que querem realmente essa mudança. Pode ser que sejam pessoas mais esclarecidas, sim, mas isso eu falo assim, de todas as classes sociais, eu tive voto em todas as classes sociais. Eu acho que a gente tem que unir e não separar as pessoas. Então, graças a Deus, todas as pessoas que votaram em mim foi porque elas sentiram sinceridade e viram que o que a gente quer fazer é dar uma contribuição efetiva. E então, assim, eu tô com a consciência tranquila de que fiz a minha parte e graças a Deus deu tudo certo para mim. Isso sequer passou pela minha cabeça, porque eu acho que quem compra e vende voto deve ser preso. Então, de minha parte, assim, todos os meus apoiadores fizeram isso também, tudo na honestidade, e graças a Deus deu o retorno, né? Muito bem. São 13h35, eu tenho que ir mais um intervalo agora, e já volto com Caroline Detoni para conversar um pouco mais sobre a eleição, sobre Chapecó. Vamos ouvir um pouco mais das ideias que ela tem para Chapecó também, que ela pode contribuir. E já eu volto com o programa de entrevistas aqui da Rádio Chapecó. Em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia, Central Contabilidade e Assessoria, Grupo Bugio, Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens Chapecó e também Restaurante do Pardal, comida caseira no Restaurante do Pardal. 13h35, já voltamos. São 13h39, estamos de volta com o programa de entrevistas aqui da Rádio Chapecó, trazendo hoje Caroline Detoni, a Caroline Detoni que é a primeira suplente do Partido Progressista, como primeiro suplente na eleição deste ano, ela que conseguiu 1.589 votos na sua primeira eleição. Caroline, antes de continuar com a Caroline, quero só trazer alguns comentários aqui sobre a política chapecoense. Bom, a reforma administrativa de Chapecó deverá ser enviada para a Câmara de Vereadores até o final deste mês. Atualmente, com 14 secretarias, o prefeito reeleito Luciano Bulligon deverá reduzir para 9 pastas. É isso mesmo, de acordo com uma fonte, nenhuma secretaria será criada, apenas extinções. Além disso, também, fala um pouquinho da disputa aí pela saúde. O resultado da eleição deste ano em Chapecó, setor que elegeu 3 vereadores, será um dos mais disputados do novo governo de Luciano Bulligon. Os 3 nomes que conquistaram uma vaga na Câmara disputam a secretaria nos bastidores: Cleidenara Vaires, João Marques Rosa e Claimar de Conto. Cleidenara do PSD, João Marques Rosa do PSB, Claimar de Conto do PP. Lideranças do governo terão trabalho na condução da escolha do nome. Para evitar melindres, uma alternativa apontada por uma liderança do bloco governista é de apontar um nome fora do contexto político. O pediatra Rajá Elias, por exemplo, chegou a ser lembrado, mas outros nomes também são lembrados mas, enfim, resta saber como que vão se dar as conversas. Agora, favorável à ex-secretária Cleidenara Vaires é o apoio de algumas entidades de Chapecó. Na disputa à vereança que a levou até o maior percentual de votos já registrado no município, Cleidenara obteve importantes apoios que agora também defendem que ela esteja mais uma vez no comando da Secretaria de Saúde de Chapecó. E olha só, o vereador reeleito Márcio Sander já foi sondado sobre a possibilidade de assumir uma secretaria no governo de Luciano Bulligon, que vai iniciar a partir de 1º de janeiro. Um dos possíveis destinos de Sander seria a Secretaria de Infraestrutura. Outro nome que poderá figurar como secretário do novo governo de Luciano Bulligon é o do diretor executivo do SICOM, Eduardo Peroni. Com forte atuação nos bastidores e no apoio ao trabalho de formulação do plano de governo de Bulligon e Hélio Cella, Peroni ganhou um grande espaço, podendo, inclusive, ganhar uma força do próprio Cella na indicação
dê seu nome. Tudo isso vocês podem também acessar no meu site marcelolula.com. Bom, Caroline, 13h41, me diga, o que você acha, quais serão aí os principais desafios para Chapecó nesses próximos 4 anos? Olha, eu acho que, primeiramente, nós tivemos aí uma vitória do Luciano Buligon e do Alucelo, que foi muito importante para a cidade de Chapecó, porque já está sendo feito um trabalho de muitos anos, né, por toda essa caminhada política, e eu acho que isso foi muito positivo, porque nós vemos que o atual o prefeito Luciano Buligon, ele é muito bem intencionado, ele é uma pessoa assim que que gosta muito de Chapecó e quer realmente ver a prosperidade da nossa cidade, né? Então isso eu gostaria de constar primeiramente, né? E eu acho que assim, ó, do ponto de vista pessoal, acho que Chapecó é uma cidade boa para se viver. Nós temos bons serviços públicos, né, comparado com outras partes do país, mas acho que sempre tem a melhorar, né. A função do Estado, na minha opinião, é sempre dar oportunidades para as pessoas, né. Então, à medida do possível em que você vai gerando uma melhor condição de vida para as pessoas, melhor educação, melhor saúde, mais segurança, as pessoas automaticamente vão vivendo de uma forma melhor e também fomentando a livre iniciativa, você vai criando oportunidades de emprego, que novas indústrias venham para a cidade. Então, tudo isso é um ciclo, né? Que eu acho que Chapecó vem aí satisfazendo cada vez mais, porque temos muito a livre iniciativa, grandes empresas na cidade. Então, a Chapecó é um polo hoje econômico e tende, com essa gestão atual, a crescer ainda mais, porque o nosso prefeito, nós acreditamos que ele apoia todas essas iniciativas, né? Então, claro que sempre nós temos que visar que cada secretaria, por exemplo, que vai cuidar especificamente de cada setor, tenha cada vez mais eficiência, né? Uhum. Com cada vez utilizando muito bem os recursos. Então, acho que essa é a meta do executivo, né? Então, o que eu estou falando aqui tem a ver especificamente com quem vai realmente cumprir as leis, cumprir as normas e tornar viável todos os planos que, por exemplo, os vereadores fazem, né? Então, basicamente, eu acho que é isso. Muito bem. Bom, você fala em livre iniciativa. Você é de um movimento, oriunda de um movimento que defende, por exemplo, claramente o Estado mínimo, defende o liberalismo econômico, o apoio à livre iniciativa, ou seja, são pautas que vêm do teu histórico, talvez não tão recente, ou também não tão antigo, mas é a pauta que você defende. E isso cabe para o município e, pelo que eu tenho visto, é o direcionamento que Buligon, o prefeito reeleito Luciano Buligon, pretende dar ao município, sobretudo quando se fala nas parcerias público-privadas, né? Você vê, por exemplo, a questão do aeroporto, que há tempos nós estamos esperando, vivendo de promessas do governo federal e nunca acontece, né? A Arena Condá, que daqui a pouco você pode ter uma administração muito mais eficaz, não no sentido de que não está sendo agora, mas como ele até disse nesse programa, daqui a pouco a prefeitura mais atrapalha do que ajuda. Então, ajudou até agora porque era necessário. Agora é a vez de passar a bola para a iniciativa privada ou para a própria Chapecoense, que já tem uma administração exitosa, e daqui a pouco fazer com que a Arena ela consiga render outros frutos também ali para a cidade. Você acha que o caminho é esse? Tornar cada vez mais o município mais enxuto também, assim como se deve fazer com o Brasil, a ponto de que a iniciativa privada que toque o processo e o governo toque apenas as questões essenciais, ali, saúde, educação, é por aí? Com certeza, porque, veja bem, o Estado, hoje em dia todos nós trabalhamos 5 meses do ano para sustentar o Estado. E nós não somos um país de primeiro mundo, estamos longe disso. Quando você tem um Estado grande, com muitos cargos, inchado, isso é muito oneroso. E o Estado, ele vai na contramão do que é a sociedade, porque o Estado ele não produz bens de consumo, que é o que a gente precisa para viver. O alimento, todas as coisas básicas do dia a dia. Quem produz isso é a livre iniciativa. Então, se você enseja com que cada vez mais tenham mais empresas atuando nos diversos ramos, você vai ter cada vez mais competitividade entre as empresas que produzem o mesmo produto e por consequência, o preço cai e favorece o consumidor. Então, quanto mais você fomenta e incentiva que as pessoas entrem na vida econômica, gerem e produzam bens de consumo para a sociedade, é melhor para toda a sociedade. Você vai gerar riqueza num país, numa cidade. E não é diferente no município. Hoje em dia, os municípios brasileiros, eles têm a menor retorno de tributos,
por isso que muitas vezes você precisa de um deputado para ir lá pedir verba para construir isso e aquilo, porque o ente mais rico do Estado brasileiro é a União. Então, muitas vezes... Que é quem não gera nada, quem não gera o só município. gera, exatamente. É gerado no município e tudo. Toda a riqueza é gerada no município. Exato. Então, muitas vezes, se nós tivermos um município cada vez mais enxuto, que cuide apenas da educação, essencialmente, da saúde e da segurança, e deixe todas as outras atividades para a livre iniciativa, você vai ver uma série de oportunidades serem criadas para os cidadãos empreender, né? E por que não querer entrar na vida econômica, gerar lucro? É bom para você, você gera emprego, você gera economia. Então, eu acho que essa que é a visão do mundo liberal, né? É saber que quem gera riqueza é o cidadão. Então, vamos dar oportunidade para esse cidadão ter esse crescimento pessoal e contribuir ao mesmo tempo com a sociedade. Né? Com toda certeza. Agora, você acredita também, Caroline, que de que forma embora vai ser preciso muito malabarismo e criatividade, né? Eu pergunto isso porque o vereador ele não executa, mas ele participa muito também da administração, né? Ele discute muito, os prefeitos ouvem, né, os vereadores e eles participam dos processos, né? De que forma vai ser possível, por exemplo, as prefeituras, e vamos falar especificamente de Chapecó, com essa queda constante de receita, com todas as dificuldades que nós sabemos aí que o país tem passado, muito embora, se Deus quiser, vamos começar a apresentar uma pequena melhora a partir de 2017 agora, mas... De que forma você acha que é possível, por exemplo, otimizar recursos para que a saúde continue sendo tocada, que a educação continue sendo cada vez aprimorada, que nós precisamos, assistência social, ou seja, o que você, Caroline, pensa que é possível, é necessário que se faça, que o prefeito Luciano Burigon faça, e eu não sei se você vai levar também essa discussão a ele também. Eu acredito que essa é uma questão, assim, de que quem está gerindo os recursos públicos, na minha opinião, não existe recurso público, o que existe é o dinheiro do pagador do imposto, né? Que retorna para o ente público para que ele administre e direcione, então, para a saúde, educação e segurança, né? Claro. Todos os prefeitos, eles têm um orçamento, né? Eles têm que trabalhar dentro daquele orçamento, mas eu acredito que sempre, hoje em dia nós temos a figura aí do Observatório Social, que é Faz um grande trabalho, que é uma entidade, assim, voluntária de pessoas que se reúnem para fiscalizar tudo que acontece no ente público, e que nós temos notícias de que em outros municípios conseguiram economizar muito do dinheiro e direcionar, assim, atentar para os gastos desnecessários. Aí um órgão que pode vir a colaborar ativamente, já vem colaborando, vendo licitações, etc., para que haja esse enxugamento, mas, sobretudo, quem está na direção deve ficar atento a cada coisa que é investida, para ver se realmente está chegando até o ponto, né? Por exemplo, se os investimentos estão sendo bem direcionados, está trazendo a efetividade necessária, né? Eu acho que isso é mais uma questão do executivo, né? Mas se tiver uma equipe de trabalho aí que nós estejamos para contribuir, ok, mas até então o que eu estou fazendo aqui é dar palpites, né? Com certeza. Caroline, vamos falar um pouquinho, vamos aproveitar 13h49, falar um pouquinho da questão nacional. E nós discutimos tanto essa questão durante todo aquele processo durante, pós-impeachment, acho que acredito que nós não acabamos não falando, né? Mas até o pré e o durante nós falamos, nós conversamos aqui sobre isso. E como que você, a liderança de um movimento como o Movimento Brasil Livre, né, o MBL, está vendo a questão do governo Michel Temer? Qual é a avaliação que você faz hoje, né, atual momento do governo Michel Temer? Olha, eu acredito que nós não tivemos ainda como, assim, falando ali dos movimentos para impeachment, né? O MBL esteve muito à frente disso, ele está contribuindo para uma renovação política, porque incentivou várias pessoas a se tornarem candidatos, né? Que é o meu caso, tive apoio do MBL Nacional. Mas nós tivemos, acho que, um grande golpe da democracia, que eles falam que foi golpe a Dilma cair, mas, na verdade, quando a Dilma foi julgada, por exemplo, que houve aquela repartição do processo e ela não teve, digamos assim, uma punição efetiva, né? E logo mais nós vimos o Cunha, que também agiu de modo errôneo, foi punido, e ele teve a cassação dos direitos políticos. Eu acho que ali nós tivemos uma grande decepção com a classe política, né? E essa decepção tem se tornado cada vez maior, porque nós percebemos que, na verdade, quem está em Brasília hoje são quase sempre os mesmos políticos que só se intercalam no poder, e nós percebemos que eles não estão atentos aos anseios da população. O Michel Temer, ele demonstra ter uma capacidade intelectual melhor do que a Dilma, uma capacidade de gerir, não
precisa muito, né? Enfim, é uma capacidade de gerir o Brasil, ao que tudo indica, melhor que ela. Nós temos que estar atentos a todos os passos que ele irá dar, porque são poucos meses de gestão pública, né? Mas eu acho que nós temos que ficar atentos daqui para frente para ver quais as posturas que ele vai adotar, porque muitas das pessoas que ele indicou para os ministérios eram pessoas que nós sabemos que são desse fisiologismo político também. Então parece que ele está rezando a mesma cartilha quase, sempre de manter cada um de um nicho ali para agradar todo mundo. E não é isso que a população espera, né? Depois de uma decepção tão grande aí de 13 anos do PT no poder, nós queremos realmente que a pessoa assuma uma postura mais condizente com as pessoas que foram nas manifestações querem, que é uma limpeza contra a corrupção, que é deixar as pessoas que têm processos fora de ministérios. E o Temer já, desde o início, não adotou essa postura. Olha. Então, de certa forma, ele decepciona por um lado, mas a gente também não pode julgar, ele está começando agora. Nós temos que dar a oportunidade de ver ele exercer a atividade para ver quais as decisões que ele vai tomar, né? Daqui a pouco, se ele não consegue... Porque ele fraquejou algumas vezes, né? Por exemplo, uma proposta que eu achei sensacional e que eu espero que vá para o Congresso é a da questão, por exemplo, da reforma trabalhista, né? Muito embora há todo um discurso do medo em torno disso também, mas é só saber ler, né? Para ver que a proposta ela não tira nenhum benefício do trabalhador. Eu pergunto, qual o percentual da população que já não trabalha mais de 8 horas, né? Eu pelo menos trabalho, muita gente trabalha mais de 8 horas por dia. E não vai afetar ou não vai fazer com que a pessoa, por exemplo, que nem o pessoal está falando daqui a pouco, estão falando que a pessoa vai trabalhar 12 horas de domingo a domingo. Mentira, né? Um exemplo já foi falado aqui. A pessoa que trabalha, por exemplo, chegar a trabalhar 12 horas por dia vai ter pelo menos 3 dias de folga na semana. Essa é uma das mudanças. Mas, enfim... de certo modo, eu tenho notado, desculpa o trocadilho, eu tenho notado o Temer um pouco temeroso em algumas situações, né? Você acha que se ele não aproveitar essa oportunidade de realmente realizar as transformações, até porque ele não pode, nem pode legalmente, nem poderia também moralmente pensar numa reeleição, porque ele tem que pensar em salvar o país. Você acredita que se ele não fizer o que tem que ser feito, que o seu movimento vai ser um dos que vão voltar às ruas para cobrar melhorias também? Sim, agora é o momento em que, diante de um colapso das contas públicas, nós precisamos enxugar, né? E essa questão trabalhista, eu acho que deve ser pelo menos debatido, né? A gente não deve já olhar e rejeitar. Primeiro tem que ler, aprofundar. Porque a proposta me pareceu muito interessante. Sim, então assim, o Temer, ao que tudo indica, ele sempre está querendo agradar todo mundo. E quem agrada todo mundo... Não agrada ninguém. Exatamente. Então... Nós temos que esperar essa postura dele, mas esperamos que ele realmente tome umas medidas que não vão ser populares, mas que saneiem as contas do país, né? Porque o Brasil não precisa ter mais tributos, ele precisa só ter uma gestão melhor de todos os recursos que nós já temos para administrar, né? E esperamos que ele, então, tome posições, né? Porque, com certeza, se ele começar a partir para um caminho similar ao que foi adotado até então, com certeza os movimentos de rua, nós voltaremos às ruas, porque está sendo criada uma consciência nos cidadãos. Isso que é importante, né? As pessoas notaram que exercer a cidadania não deve ser a cada 4 anos em eleições, mas que nós devemos estar eternamente vigilantes com relação às nossas liberdades, com relação à aplicação do nosso dinheiro, com relação à gestão, porque o homem, quando resolve ser público, ele tem que ver que ele tem que agir com transparência e ele tem que servir ao povo e não se servir do povo, como tem acontecido com a classe política brasileira. Então, o que nós esperamos é que ele haja com destemor, tome medidas impopulares, desde que seja para sanar as contas públicas do país e botar o Brasil nos eixos novamente, né? O Brasil é um país muito rico, é um país que tem recursos naturais, milhares de recursos, assim, tem uma infinidade. Arrecada muito dinheiro também, né? Arrecada muito dinheiro. O que falta é probidade dos homens públicos, na minha opinião. Com toda certeza. Caroline, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao programa e dizer que o espaço está aberto aí para em outras oportunidades voltarmos a conversar. E é bom ver novas lideranças aí surgindo também, tá bom? Eu quero agradecer, então, a todos os ouvintes da rádio. Nós temos um grupo do WhatsApp, mandar um abraço para todo o pessoal do grupo que está nos acompanhando. Um abraço para o pessoal do grupo aí. E um abraço a todos os eleitores, né? Quem confiou nas nossas propostas, que está nos ouvindo, que quer também essa renovação. Quem ainda não nos conhecia, que está nos conhecendo agora.
pode acessar nosso Facebook, Caroline Detoni, acompanhe as nossas postagens e vamos continuar, gente. Nós não devemos deixar o país para os outros, nós temos que tomar parte na fiscalização, porque senão a gente não sabe o que vão fazer com o nosso dinheiro. E não existe dinheiro público, que existe dinheiro do pagador do imposto. Então nós temos que estar atentos a tudo o que acontece. Esse é um convite que eu faço para todas as pessoas em geral, criar essa consciência política. Muito bom, então. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada, Por ter aceitado o convite. Um abraço também a todos aí que estão nos ouvindo. E é isso aí, vamos encerrando o programa de hoje. Amanhã eu vou tirar uns diazinhos aí, né? O Francisco Bonner Neto vai ocupar espaço aí, o Chico sempre, né, ocupa aí o espaço, dando grande contribuição, uma pessoa muito inteligente também, que sempre apresenta o programa muito bem. E ele vai, né, de amanhã até sexta-feira, fazer o trabalho. Eu volto na próxima segunda-feira a apresentar o programa. Tá bom? Então continue aí na audiência, porque vem muita coisa boa ainda por aí. A Rádio Chapecó sempre fazendo um trabalho com muito carinho, com muita responsabilidade, pensando em bem informar. Bom, hoje à noite, hoje à tardinha, né? No início da noite, estarei aí participando aí do painel Excelências, né? Fazendo lá a mediação, né? O painel o evento, na verdade, vai provocar, vai fazer com que sejam divididas experiências aí dos gestores das 5 empresas de Chapecó, vencedoras do prêmio Excelência SC deste ano. Então estarei lá hoje também. Um abraço pessoal da ASIC. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Quero desejar uma ótima tarde a todos. Continue na programação da Rádio Chapecó. Obrigado, Dani. E eu volto, repito, na próxima segunda-feira, apresentando aqui o nosso programa. E na próxima segunda-feira já o programa com nome novo, tá? A partir de segunda-feira já teremos aí o novo nome para o programa e também aí uma pequena reformulação, mas ou seja, algumas outras vão surgir no decorrer do tempo. Estarei aqui, com certeza, trazendo sempre esses debates, as informações às quais vocês já estão acostumados, e o que eu agradeço, né, a audiência de todos. Eu falo em nome da Aurora, a hora mais gostosa do dia. Tem sempre os produtos da Aurora na sua mesa. Central Contabilidade e Assessoria, com a Marechal Deodoro da Fonseca, 69D, Sala 101, no centro de Chapecó. Anote o telefone aí. O telefone é o 33296641. Então acesse centralcontabilidade.com.br. Grupo Bugio, tem Bugio Tratores, concessionário autorizado, Case H para o oeste de Santa Catarina, com lojas em Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Abelardo Luiz e Campoerê. Frigorífico Ecofrigo, alimentos sustentáveis para o mundo melhor. E Bugio Agropecuária, atendendo ao homem do campo. Na Bugio é assim, o que não tem tá para chegar. Acesse grupobugio.com.br. Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens Chapecó no Passeio Avenida. Viagem para a Itália em 2017, grupo exclusivo com acompanhamento, saindo de Chapecó, passando pela Espanha, por Portugal, para conhecer a cidade de Fátima, últimos lugares, parcelamento em 10 vezes sem juros, ligue 3322-5250. Fora isso, tem a promoção também junto com o cartão Mastercard, que é 1 paga e 2 viajam. Confira lá no Latam Travel, no Passeio Avenida. E também comida caseira no restaurante do Pardal. Pardal Restaurante e Lanchonete, na Rua Marechal Bormann, número 161E, no centro de Chapecó. Olha, comida caseira, buffet, apenas R$12,90. Vai conferir. Telefone 3312-2013. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Então, até amanhã não, até segunda-feira, mas até amanhã com o programa aqui com o Francisco Bonner Neto, tá bom? Grande abraço a todos. Ronda Política no Rádio. O que é notícia em debate.